Vamos aprofundar essa discussão envolvendo aí a Mani Rego e o Davi e todo o desdobramento que a gente tem aí a respeito disso. Eu queria trazer para você aqui que está assistindo agora fatos novos, tá? Porque o que a gente já sabe de um monte de coisa que já está em tudo quanto é lugar. Mas fatos novos, tá? Olha só, após negar contato com Davi, a Mani, veja bem, após negar contato com Davi, a Mani se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais. E como que isso aconteceu? Hoje cedo, através de um vídeo que ela publicou, né? Esse vídeo ela deu bom dia e tal, e a gente tem o vídeo. Vamos ver o que ela falou. Vamos lá. Oi, gente, bom dia! Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus. Beleza, esse foi o vídeo que ela publicou aí nas redes sociais hoje cedo, certo? Foi a primeira aparição dela. O Fantástico tentou entrevista com ela no domingo, não conseguiu. E ela fez essa aparição aí. Qual é o ponto? É o desdobramento disso, né? A equipe da TV Aratu, afiliada do SBT, foi até a banquinha dela ali, a loja de lanches dela ali, né, para tentar conversar com ela. Mas quando chegaram lá, não encontraram ela lá. Ou seja, ela fez uma passagem pelo local, gravou o vídeo, provavelmente ficou algum tempo lá e foi embora, certo? Aí já se começa a especular muita coisa. Mas aí, antes da gente comentar tudo o que está acontecendo, a gente vai para a entrevista do Fantástico, do Davi, ainda no domingo. Lá na entrevista, Davi afirmou ter procurado Mani, mas ela não atendeu as chamadas dele. Abre aspas. Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem. O fato de dizer que estava conhecendo, 1 ano de namoro não é nada. A gente está namorando. Depois a gente vai noivar, disse ele. Davi negou a teoria de afastamento e falou que isso aconteceu para que ele não tivesse que dividir o prêmio com ela. Ele negou que isso teria acontecido, né? Aí ele diz, não, jamais. Prefiro comer o ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e perturbação, disse ele. A jornalista Tabata Polini também disse que Mani não respondeu o contato feito pela reportagem do Fantástico, enfim, né? Aí, nós vamos comentar aqui agora, ô Kerline, eu queria saber a sua opinião aí a respeito dessa história. Por quê? Porque virou um grande circo, né? Virou um grande circo tudo isso envolvendo o Davi. Mas eu queria te ouvir e depois eu comento também. Davi e Mani, desculpa. Virou, Dieguinho, um grande circo, mas eu acredito que também virou uma grande escola, tá? A gente viu aí que Dona Camila, talvez ela tenha feito, né, uma proeza, que, né, a quantidade de seguidores que a Camila Calabresa conseguiu, né, com todo aquele fuá, né, com Buda, né, ela conseguiu aí o tanto de seguidores que muitos, né, participantes mesmo não conseguiram, o próprio Buda. Então, assim, existem algumas teorias da conspiração nisso, Dieguinho. Eu tenho algumas teorias. Uma delas é que os dois confabularam tudo, as assessorias estão interligadas, entendeu? E isso é uma grande confusão para gerar mais entretenimento, enfim, os dois ficarem juntos. Olha as teorias na minha cabeça, olha as teorias da minha cabeça. E a outra teoria é que realmente Mani aprendeu aí algumas lições com Camila Calabresa e vai aproveitar aí umas publicidades, né? Tá pegando um hypezinho de esquecida, né? Pelo o digníssimo, né, marido, namorado, enfim. Então, o Davi tá muito atordoado, com certeza, Dieguinho. Assim, eu não imagino como deve estar a cabeça desse garoto. Garoto não, né? É homem, né? Mas 21 anos ainda é muito novo para assumir tanta responsabilidade, assim, a vida mudar do 0 para 1000, né? Que é o que tá acontecendo com ele. Então, cara, sinceramente, a verdade mesmo é que a gente não tem como saber qual a verdade, o que é que está acontecendo por trás disso tudo. Não tá, porque é uma história de um lado, é a história de outro. Então, o que a gente pode aqui falar são especulações, né? Mas a verdade mesmo, Dieguinho,
tá difícil da gente encontrar, né? Mas tá um grande circo mesmo. E olha, eu vou dizer, eu acho que não tem data para acabar tão cedo, tá? Isso. Acho que vai perdurar bastante ainda isso aí. O que é que tu acha, Dieguinho? Será que já já a gente encontra qual a verdadeira história disso ou eles vão aproveitar esse hype todo? Porque, queira ou não, tá sendo bom pros dois, né? Tá sendo bom pros dois. Polêmica, o que é que você Exato. acha? Eu concordo, olha só. E eu ainda diria mais, tá? Virou um grande circo, tudo isso envolvendo Manny e Davi. E por que que isso virou um circo? Porque, na minha opinião, além desse circo, também tá rolando uma outra questão, ô Kerline. A novela virou uma grande novela. A espetacularização do rompimento de Davi e Manny. Onde os grandes diretores e autores dessa novela, as pessoas que estão escrevendo tudo isso, estão por trás, não estão aparecendo e não estão sendo responsabilizadas. Por quê? Se você parar para analisar friamente, né, a gente tem fatos, e esses são incontestáveis, né, que são divulgados a todo momento, atitudes, falas do Davi, uma coisa ele falar na Ana Maria, depois falar que encontrou, deu uns beijinhos e depois já vem no Fantástico, fala que tentou contato com ela, não conseguiu, então você vai confrontando as versões, né, e isso são fatos, e o que a gente tem são as especulações, né, e se você parar para perceber, né, tem as teorias que vão se criando e que eu acho péssimas em vários aspectos porque elas vão alimentando narrativas que podem simplesmente não serem verdadeiras, mas você tem também um outro lado, que é o lado de duas pessoas que eram unidas, que se gostavam, que viviam juntos, uma vida muito mais simples, saindo do nada ao tudo de maneira muito rápida, né, ao longo de 3 meses aí, né? Um deles virando milionário, a outra se projetando também por conta do rompimento, um com 10 milhões, a outra com 6 milhões, né? Davi com 10, Manny com 6, e quem se beneficia desse rompimento não tá dando as caras, né? E aí eu tô falando do entorno, das pessoas que orientam a Manny a agir como ela tá agindo e orientam o Davi a agir como ele tá agindo. Porque nesse caso, eu acho que os dois acabam se tornando uma grande vítima desse movimento orquestrado, né? De você querer colocar, os dois um contra o outro e fazer mídia em cima disso. Hoje cedo a gente teve praticamente a divulgação da agenda, né, da Manny, que dizia assim: hoje Manny Rego vai fazer uma aparição nas redes sociais. Aí do nada vinha um vídeo lá da Manny nas redes sociais, né? Então assim, tudo é muito questionável, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o que uniu o Davi e uniu a Manny lá atrás já não une mais, né? Que talvez era a vida mais simples. O Davi vai até a praia, que é um hábito que provavelmente ele tinha na vida dele, e ele não consegue andar na praia, né? Inclusive, a gente tem até essa imagem que eu queria mostrar para vocês, dele indo hoje cedo ali caminhar na praia, sendo flagrado lá e tal, e ele não consegue andar, porque o pessoal para muito ele ali para poder tirar foto o tempo inteiro, né? E aí ele tem que sorrir no meio de todo esse contexto, as pessoas começam a ignorar de fato todo esse circo que virou, né? O rompimento dele com a Manny e tal. Ao mesmo tempo você vê jornalistas e não jornalistas também divulgando informações a todo momento a respeito também desse rompimento, trazendo detalhes muito questionáveis aí, né, sobre o que teria motivado o fim do relacionamento, e as teorias mirabolantes, né, que essas eu acho que a gente pode ignorar completamente, porque são teorias que partem da cabeça de pessoas que querem achar um lado para abraçar, sendo que nesse caso, acho que a maioria está escolhendo ou o Davi ou a Manny, mas não está escolhendo os dois, né? Eu vejo poucas pessoas escolhendo os dois, poucas pessoas escolhendo que eles se resolvam,
né? As pessoas querem o espetáculo, querem a briga, querem rivalizar, querem uma hora ficar do lado da Mani, aí depois outra hora ficar do lado do Davi. É como se não tivesse novela nenhuma no ar interessante, a ponto das pessoas se apegarem às histórias e às narrativas dessas novelas e preferissem se apegar a uma narrativa de uma novela de dor e sofrimento real. Porque eu acho que tanto o Davi sofre, mesmo sem mostrar e demonstrar num determinado momento, com toda essa pressão que ele tá sentindo, quanto a própria Mani também sofre em ter que talvez fazer uma postagem, recusar uma entrevista, não querer falar, ser orientada por um ou por outro empresário, advogado, assessor, não importa. Pessoas que entraram na vida tanto do Davi quanto da Mani, mas que não estavam lá há 4, 5 meses atrás, mas está agora, no momento em que isso tudo virou um grande espetáculo, uma grande novela, onde a gente não sabe qual é o capítulo final. Não tem como saber qual é o capítulo final. O que vem por aí? Essa é a grande pergunta que, inclusive, eu gostaria que você no chat respondesse se você tiver a resposta, tá? Diga aí, Kerline. Não, assim, em partes eu tô com você, eu acredito muito também nesse tipo de posicionamento, mas eu ainda tô meio que do lado de Ana Maria quando ela fala que quando a gente quer, a gente dá um jeito, sabe, Dieguinho? Não adianta a gente romantizar muito um posicionamento, o qual nenhum dos dois aparentemente está lutando para fazer acontecer. Então, assim, né, a gente não conhece como eram os dois, como era o casal antes disso tudo, né? A gente não sabe se realmente o nível de relacionamento que tinham, né? A gente sabe da boca de um, da boca de outro, né? Uma conversinha, mas quando o casal ele quer estar junto, quer fazer acontecer, não tem agenda cheia, né? Não tem 1000 compromissos que simplesmente não façam isso acontecer, entendeu? É muito simples, assim, para mim é uma conversa simples. Então, também é muito difícil a gente julgar aqui, porque a gente está falando de sentimentos, a gente está falando, né, de coisa séria, enfim, é um casal, e que não é mais casal, o que é que vai ser do futuro deles, e eu acho que desrespeita aos dois, né, desrespeita aos dois. Mas está se abrindo julgamento, sim, e não, quando a gente assina os milhões brasileiros, a gente Bom, a Kerline travou, eu não tô conseguindo ouvir mais a Kerline. Vou esperar pra ver aqui se volta. Daqui a pouco a gente tenta falar novamente com a Kerline, ela deu uma engasgada aí, vocês viram. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês aí, tá? A respeito de toda essa história. Por favor, comenta aqui e compartilha a nossa live também. Eu sei que é um assunto delicado, a Kerline estava dizendo aí, né, que ela acha que quando duas pessoas têm que duas pessoas querem estar junto, elas conseguem, né? E ela compartilha a mesma opinião ali da Ana Maria. Bom, vamos avançar aqui então a nossa discussão para a gente poder entender, né, o que a gente também tem de informação. Aí voltou, Kerline. Kerline voltou. Você estava falando, travou na hora. Você estava falando que quando duas pessoas querem, elas fazem acontecer, né? E compartilha da opinião da Ana Maria. O peso foi tão grande que caiu, foi tudo, a live, tudo. Então, assim, é uma situação muito delicada, né, Dieguinho? Sim. Mas eu racionalizo as coisas, né, a um ponto de que ele sabia que poderia acontecer isso, né, que a vida poderia mudar, Mani também, e não vamos romantizar se o casal não quer mais estar junto. Porque quando os dois querem, os dois lutam para fazer acontecer. Independente de hoje o Davi ser um novo milionário, ser o mais novo famoso, né, campeão do BBB. Eu penso nisso, sabe? É um ponto de vista mais racional da coisa. Boa, perfeito. É isso. A gente quer saber a sua opinião, tá? Você pode participar através do Superchat e mandar a sua mensagem aqui pelo espaço de comentários da live, assim como já fez a Rose Freitas, que mandou pra gente o seguinte: sinceramente, estou estarrecida com a Mani. Aceitar toda essa armação, quanto escolher aos dois, chegou a um ponto que não tem mais volta. Todos querendo levar vantagem.
família, biscoiteira e empresário, disse a Rose Freitas. Mas você entende quando eu falo, Rose, justamente isso, que eu acho que quem de fato quer muito, quem de fato está se beneficiando dessa história toda, não é nem o Davi nem a Mani, né? Os dois não estão se beneficiando disso. Pelo contrário, é um desgaste para a imagem dos dois. Sabe o que era pra gente estar assistindo agora? Era fotinho dos dois nas redes sociais, sabe? Era um deitadinho na rede com o outro. Era um carinhozinho na cabeça. É tão romântico. Isso era o que era pra gente estar vendo, entendeu? Só que quando termina o programa, o Davi já não é mais o Davi que ela conheceu. E a Mani já não é mais a Mani que ele conheceu. São duas pessoas diferentes. Um milionário e uma outra midiática. Porque até nessa altura do campeonato, a Mani já tinha a marca dela, Davi Mani, né? A família tava com a interferência no meio, botando já com a coisinha aqui ó, na cabeça do Davi. E aí, vira uma briga pública e acontece o que aconteceu. O Davi já começa a trazer versões nas entrevistas que ele dá, e a Mani se recusa a dar entrevistas, mas faz uma postagem no sábado terminando com o Davi. Então assim, você tem agora a guerra de narrativas. Quem tá certo? Eu acho que ninguém. Eu acho que todo mundo nessa história sai perdendo. Exceto quem de fato está empresariando tanto uma parte quanto a outra. Tá? Porque com o atrito tem um interesse. Com o lovezinho, não. Eu acho que as pessoas não querem ver o Davi e a Mani abraçadinhos, um felizinho com o outro. Não. As pessoas querem ver o conflito. As pessoas querem ver o atrito. O ser humano é movido por isso. Por que programas policiais, que mostram criminalidade, que mostram pessoas sofrendo, dão tanta audiência? Porque isso é o que o ser humano está acostumado a ver e é o que o ser humano vai atrás. Agora, aplaudir o relacionamento de alguém, ninguém quer, né? Ninguém quer. Agora, nós aqui, né, eu acho que nosso papel enquanto jornalistas, você que acompanha aí aqui toda a nossa equipe de Splash, UOL, enfim, é da gente ter cuidado na hora, né, de comentar e analisar essa situação com poucas informações, porque a gente está falando de um quebra-cabeça, Kerline, onde está faltando um monte de peça. Então a gente tenta adivinhar qual é o desenho do quebra-cabeça, mas não consegue. Porque está faltando peças para a gente conseguir enxergar com clareza o que está rolando. E eu acho que quando isso acontecer, nós aqui de Splash, você vai conseguir tirar uma conclusão acertada sobre o fato. Vai acontecer algum dia? Só o tempo vai dizer. E eu acho que o tempo vai trazer respostas, tanto para o Davi quanto para a Mani. Se é melhor que cada um siga junto ou separado. Se cada um vai fazer sua nova trajetória, seu caminho. A Mani hoje é uma potência em termos de número nas redes sociais, mais seguida do que muitos ex-participantes dessa temporada, inclusive. E o Davi é o campeão, o mais seguido também dessa temporada. E eu acho que cada um, se seguir também a trajetória individual, vai fazer muito sucesso, vai ganhar muito dinheiro e vai colher os frutos dessa participação que começou com a entrada do Davi e terminou com a vitória dele no BBB 24, né? Bom, vamos avançar aqui nossa discussão. A gente já falou bastante sobre isso, Kerline. Agora a gente fala sobre um outro tópico também muito interessante,